Estamos aí diante do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, né? Jogando contra uma seleção forte, tá? Jogando contra o Marrocos, né? Seleção mais forte da África. E por incrível que pareça, cara, não foi um jogo fácil, tá? Foi um jogo muito difícil. Uma coisa que eu achei muito estranho, mas eu já esperava um pouco em relação a isso, porque o jogo contra o Egito foi basicamente a mesma coisa, foi a questão do passe, a posse de bola. Os passes do Brasil parece que o jogador, a maioria deles não joga em competição maiores, sabe? Parece que a maioria deles estão jogando só na base. Sei lá, eu não entendi muito bem o que a dinâmica do meio-campo do Brasil estava acontecendo ali, cara. Não entendi o que aconteceu naquele jogo. O Brasil perdeu muita posse. No primeiro tempo mesmo, inclusive, quem estava tomando conta do jogo era a seleção do Marrocos. O Marrocos jogou demais. Comeu o Brasil praticamente no primeiro tempo inteirinho. O Brasil ficou como se fosse um cachorrinho filhote contra o Marrocos no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Marrocos fez igualzinho fez com a seleção da Noruega esses dias atrás. Foi a mesma coisa. Só que aqui a diferença é que eles não tiraram o pé em momento nenhum. Em todo momento eles estavam pressionando, 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 tentando fazer o gol de alguma forma. O gol que a gente tomou não era pra gente ter tomado o gol, porque foi vacilo do meio-campo e da defesa também, né? Principalmente do Alisson, porque, cara, que goleiro insano sai daquela forma para poder defender a bola? Como que um Alisson, goleiro de um dos maiores times da Inglaterra, me faz isso? Gabriel Magalhães e Marquinhos, nenhum dos dois conseguiram tirar a bola do Saibari. Foi o atacante que fez o primeiro gol aos 21 minutos do primeiro tempo. Embora a gente já tinha, né, a especulação de que o Brasil teria um jogo difícil, como eu falei para vocês no vídeo anterior a 3 vídeos atrás, se eu não me engano, esse seria o jogo mais difícil. Até porque a gente está enfrentando a melhor seleção africana. No primeiro tempo mesmo, a gente praticamente não teve posse de bola. A gente estava errando muito passe, mas muito passe mesmo. Mas a nossa salvação em si foi quase um pouquinho mais de 10 minutos na frente. Foi aos 32 minutos que o Vini Júnior, por incrível que pareça, teve o seu protagonismo ainda no primeiro tempo. Fez um golaço que, pra mim, particularmente, ele assumiu a responsabilidade ali. E o Vini Júnior, nesse jogo aqui, sim, cara, por incrível que pareça, apesar de todos os jogos anteriores que a gente já pedia que o Vini Júnior assumisse o protagonismo do jogo, nesse jogo aqui o Vini Júnior assumiu, em partes, né, obviamente, mas o Vini Júnior jogou bem mais nesse jogo aqui do que nos jogos anteriores contra amistosos e tudo mais, né? E nas outras Copas também, né, que ele estava. E a gente tá precisando de mais jogadores assim, sabe? Vou comentar um pouquinho em relação à escalação que o Ancelotti me fez aqui, porque pra mim, particularmente, não me cabe. E aí o cara me coloca o Igor Thiago como centroavante. O Igor Thiago mal tocou na bola, mano. Mal tocou na bola. Rafinha, nem se fala. Porque, cara, toda vez que ele pegava a bola, parece que era parece que era um cara de vidro. Tocava nele, ele simplesmente caía, perdia a bola. Agora, aquela questão lá do Vini Júnior no Real Madrid, cabe aqui no Rafinha, tá? Porque o Rafinha não joga desse jeito que ele joga na seleção brasileira pelo Barcelona. Não joga. Os dois zagueiros lá atrás, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Eu já tinha falado anteriormente que não poderia colocar o Marquinhos como titular para jogar esse jogo aqui. Beleza. A gente não tem muita opção. A gente tem o Léo Pereira ali, que para mim, particularmente, é um bom zagueiro. Só que, cara, o vacilo que a gente tomou o gol ali, não tinha como, cara. A gente não podia ter tomado aquele gol ali fácil daquele jeito, não. Muito menos o Alisson ter saído daquela forma que ele saiu. As estatísticas desse jogo aqui entregam muito que o Brasil precisa melhorar muito para poder enfrentar o Haiti, tá? Beleza que o Haiti, até onde a gente viu, né, a gente conhece a seleção do Haiti e tudo mais, não é aquela seleção grandiosa, sabe? Embora tenha ganhado de 4-0 da Nova Zelândia, né, nos amistosos, mas não é aquela seleção grande pra caramba que a gente precisa se preocupar tanto. Mas é aquela coisa também, né? A gente não pode subestimar adversário nenhum. Foram 13 chutes para Marrocos e 8 para o Brasil. De 13 chutes, foram 4 no gol e 5 do Brasil no gol. E um só foi finalizado com sucesso do Brasil. Eu teria colocado o Hendrick para poder jogar aqui no lugar do Igor Thiago, pelo menos no segundo tempo. Casemiro também. Casemiro e Bruno Guimarães não tiveram um desempenho tão bom assim. Tiveram um desempenho muito abaixo mesmo, tá? Particularmente, tá? A minha questão aqui da seleção brasileira em si foi o time praticamente inteiro, sabe? Quem salvou, o único que salvou aqui pra mim, particularmente, foi o Vini Júnior. Só. De resto, jogaram muito, mas muito mal. É passe errado, é controle de bola que não tava bom. Marrocos tava com o controle de bola praticamente todo, a partida toda.
O segundo tempo basicamente foi meio equilibrado, mas ainda assim o Marrocos estava pressionando mais do que o Brasil. Eu vi um comentário até mesmo no Threads agora há pouco, inclusive, que tem um pessoal que tava perguntando se o Brasil jogasse dessa forma aqui, se pegasse uma Alemanha na Copa de novo, a gente perdia de 7 ou de 9. Eu simplesmente acho que o Brasil poderia perder de novo de 7-0, de 7-1 de novo. Ou de 7-0 também, né? Mas, cara, o Brasil precisa melhorar muito, tá? Mas me diz o que é que vocês acharam do jogo do Brasil. Tá decepcionado igual eu também, que você queria uma vitória, não um empate? Comenta aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião, beleza? Valeu!